Assembleia do Povo de Deus, vamos conhecer nossa cidade, entender nossos desafios, olhar para a realidade que influencia a nossa caminhada cidadã e pastoral. Santarém, terra de encantos, de encontros e de contrastes. São quase 300 mil habitantes. Mais de 2/3 moram nas áreas urbanas. Na segunda década deste século, o cenário urbano de Santarém sofreu profundas mudanças. Surgimento de novas áreas de periferia, criação de bairros, instalação de grandes empreendimentos e maior oferta para o nível universitário. A economia no município cresceu, novos empreendimentos surgiram, o trabalho informal aumentou, mas as oportunidades de emprego continuam sendo um grande desafio. A cidade recebeu shoppings e ultimamente 2 potenciais supermercados. Os bairros passaram a ser mais servidos de pequenos centros comerciais. Houve crescimento também no setor imobiliário. Registrou-se o aumento do trabalho informal, com autônomos e ambulantes ocupando maiores espaços, principalmente no ramo de alimentação. Os investimentos empresariais aumentam as possibilidades de emprego, mas se observa que a economia da cidade, basicamente, gira em torno do comércio e serviço público. A agricultura familiar também ganhou destaque. As indústrias passaram a valorizar mais os produtos da região como critério para se instalar na cidade e entrar em concorrência, principalmente no fornecimento de merenda escolar. Apesar do crescimento econômico, as oportunidades de emprego, especialmente entre jovens na busca do primeiro trabalho, ainda é um grande desafio. A educação em Santarém é um aspecto importante para olharmos neste momento de Assembleia. Uma cidade que se tornou polo universitário da região, mas que registra muitas lacunas na educação básica. No setor educação, registra-se governo estadual fechando escolas, ao mesmo tempo em que se observa outras escolas superlotadas. Há necessidade de mais investimentos na infraestrutura e na formação e valorização de professores. Alunos e professores carecem de segurança. A cidade precisa de construção de mais creches e escolas em tempo integral. Falta merenda escolar suficiente e o transporte para os alunos. Santarém é um polo universitário. Com isso, muitos jovens vêm de outras cidades para fazer um curso superior. Como avaliar a saúde em Santarém? Confira as observações levantadas nos trabalhos que antecederam a Assembleia da cidade. O rosto de Santarém na área da saúde é apontado com muitas deficiências. Falta atendimento médico permanente e medicamentos nas unidades de saúde. Os postos de saúde são precários, com baixa resolução dos problemas de quem vai até ele. Falta atendimento humanizado, tanto em hospitais quanto postos de saúde. O Hospital Municipal possui bons médicos no quadro, mas a demanda de toda a região é grande. Assim, é insuficiente para quem procura o atendimento. Por isso, nossas comunidades urbanas veem a necessidade de ampliar o número de unidades de pronto atendimento. Defendem que a Pastoral da Saúde tenha representação no Conselho Municipal para melhor fiscalizar as políticas e decisões nessa área. No campo social, o rosto retratado por nossas comunidades é de um povo ainda carente de melhores assistências. O Centro da Cidadania se apresenta com deficiências no atendimento. O Centro POP, destinado a acolher a população de rua, atende parcialmente às necessidades. Não há abrigo para passarem a noite. Em Santarém, o desemprego é acentuado. Por isso, muitos buscam oportunidades fora do município. Faltam mais programas voltados para a prevenção à gravidez não planejada de jovens e adolescentes e de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Os índices de portadores do vírus HIV são silenciosos e preocupantes.
Também neste cenário, despontam a violência contra a mulher, a violência sexual, a violência contra crianças e adolescentes e a violência contra idosos. Falta mais segurança para a população e o resultado é o aumento da criminalidade e do tráfico de drogas, conforme apontam noticiários locais. De acordo com o trabalho pastoral das comunidades, é visível o número de famílias desestruturadas. As pessoas estão mais individualizadas por conta, entre outros motivos, do uso abusivo do celular e das redes sociais. Nossas comunidades veem a precariedade do saneamento básico. A consequência são casos comuns de doenças, como dengue e hepatite. Com um projeto inacabado, a estação de tratamento de esgoto provoca poluição. Poluição que também é causada pelos esgotos que desaguam em nossos lagos e rio em frente à cidade. A sujeira prolifera nas ruas. Não se resolve o problema dos esgotos a céu aberto. A cidade aparece como o primeiro lugar do estado no quesito falta de saneamento básico. Continua sendo preocupante o assoreamento dos igarapés e a degradação ambiental com lixos e devastação de áreas verdes urbanas. O problema de abastecimento de água, apesar de a cidade ser banhada pelos rios Amazonas e Tapajós, é o grande contraste que se arrasta por décadas. A expansão do agronegócio preocupa nossas comunidades, assim como os projetos de portos como o do Maicá, uma ameaça aos moradores ribeirinhos e das imediações. Outro grande desafio enfrentado na cidade de Santarém é a situação da infraestrutura. Apesar de ser uma cidade de porte considerável, a infraestrutura urbana é bastante deficitária. Santarém apresenta ruas esburacadas, com elevado número de vias sem pavimentação e com iluminação precária ou com ausência total. Tem obras inacabadas, como a estação de tratamento de água e as casas do Programa de Aceleração do Crescimento. Faltam condições de acessibilidade, acostamentos e calçadas. Em alguns trechos, o perigo na travessia é grande, que requer medidas como construção de passarelas para os pedestres. Esse desordenamento ele é favorecido por famílias que deixaram o campo ou vindos de outras cidades à procura de emprego. O reflexo disso tudo é o surgimento das invasões. A legalização de imóveis e da área urbana é outro problema que se agrava há décadas. A burocracia também é para a regularização de terrenos e imóveis. A precariedade no transporte público está na maioria da frota que trafega na cidade. Há superlotação nos ônibus e falta de manutenção dos veículos. A loucura no trânsito registra constantes atos de desrespeito a motoristas e pedestres. A deficiência ou ausência na sinalização é um dos fatores que contribui para esse quadro. Há necessidade de mais faixas para ciclistas ou ciclovias. Os motoristas desrespeitam essas faixas. A aplicação da lei não é rigorosa no trânsito. O preço da passagem também não se adequa às condições da população. As comunidades retratam nossa cultura com traços fortes, a partir da origem histórica da cidade, com as tradições indígenas, com os sabores regionais reconhecidos internacionalmente. A festa do Sairé se tornou mais comercial que cultural. O próprio povo, influenciado pela massificação da festa comercial, não dá o valor merecido à cultura local. A juventude é uma expressão forte no teatro e na música. Por isso é importante o incentivo a esse segmento com projetos culturais. A igreja também deve favorecer espaços para a prática cultural da juventude. No turismo, a região é pródiga em recursos naturais a ser explorado como pontos turísticos, mas não há divulgação. Mesmo na cidade, há logradouros turísticos e culturais, como os museus de arte sacra e João Fona. E a área política na cidade de Santarém? Como se pode analisar?
As lacunas estão presentes desde as gestões administrativas locais até a atuação do governo estadual. As administrações governamentais são falhas, não garantem qualidade de vida digna nos aspectos da moradia, educação, saúde, segurança e lazer. As secretarias se transformaram em cabide de emprego, com prática de nepotismo. Faltam políticas públicas efetivas nas áreas da saúde, educação, transporte, segurança e assistência social. Há necessidade da presença efetiva do Estado na região. É preciso também lutar pela reforma política, pelo orçamento participativo e a transparência nas contas públicas. Santarém é formada por 49 bairros, 4 regiões pastorais, 22 paróquias ou áreas pastorais e diversas comunidades. São 74 templos, com seus respectivos padroeiros, com a presença de padres do clero diocesano e de congregações religiosas masculinas e femininas. Há um anseio por uma igreja que acolha mais os fiéis, que seja mais dinâmica, em que haja um maior entrosamento entre os padres e o povo. Uma igreja que esteja cada vez mais aberta ao uso das novas tecnologias comunicacionais, como instrumentos de evangelização. A Diocese de Santarém possui um sistema de comunicação composto de rádio, TV e site, com custos de manutenção elevados. Nas últimas décadas também se acentuou o número de denominações religiosas. As pessoas estão cada vez mais trocando denominações e vivendo uma profunda mudança cultural. Por outro lado, no catolicismo faltam missionários. Na visão das comunidades, a pastoral precisa adequar-se à realidade de hoje, com práticas mais sociais para melhorar a vida das pessoas. Atualmente, está mais voltada para a dimensão sacramental e as decisões tomadas em assembleias nem sempre são efetivadas. Faltam estratégias e espaços para atrair mais e trabalhar com os jovens. Faltam também estratégias para envolver lideranças na participação da comunidade e nas escolas de formação. Com o crescimento da área urbana, novas áreas pastorais foram criadas. O bispo de Santarém, Dom Flávio Giovenali, também instituiu uma nova instância hierárquica, o Vicariato Episcopal. Mudanças que têm gerado grande expectativa para novas articulações da pastoral urbana. Qual a importância desse momento? Então, deste momento é de olhar a realidade social e religiosa, né, como foi feito nas várias instâncias, primeiro da base, depois das regiões, e agora olharmos para frente. Na prática é da cidade que temos, da igreja que temos, para a igreja, para a cidade que Cristo quer. Não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Cristo quer. Então, da situação atual, nós fotografamos a realidade atual e agora queremos dizer, e Cristo, o que quer de Santarém? O Cristo, o que quer da Igreja Católica na cidade de Santarém? Esse que é o objetivo dessa Assembleia, dessa primeira Assembleia. Qual seria o maior contributo, ou quais os contributos ou contribuições que a Igreja Particular Santarém pode dar a esta cidade? Então, sermos evidentemente o sal da terra e a luz do mundo, como Cristo nos pede. E para isso precisamos nos articular, porque Santarém cresceu, Santarém também mudou, os tempos são outros, né? Nós percebemos de ano para ano como muda a situação social, religiosa, política, e como nós temos que nos adaptar a isso, responder aos desafios. Portanto, aquilo que nós precisamos é de uma maior articulação de maneira que possamos estar presentes nas diversas instâncias, tanto sociais, políticas como religiosas, para que as respostas aos desafios atuais possam ser dadas. Igreja e juventude. Igreja e juventude, a juventude é o presente. Se nós não investirmos agora, não vamos ter igreja do futuro. Vocações. Então, ali também as propostas plurais, por isso que nós temos as propostas dos ministros ordenados, padres ou diáconos, como as propostas para os ministros não ordenados, como podem ser os ministros pastores e os vários ministérios desenvolvidos. Ao mesmo tempo, então, teremos que dar um esforço maior, inclusive na vocação sacerdotal, mas não só. Então, teremos a vocação, primeira coisa, matrimonial. Assumir a vocação, o matrimônio como uma vocação, um chamado de Deus. E depois as vocações ministeriais nas várias dimensões e serviços que a igreja precisa.
a presença das comunidades eclesiais de base na cidade de Santarém? Então, as comunidades eclesiais de base não podem ser fixas, nasceram já como algo dinâmico e tem que manter a dinamicidade. Então, toda vez que nós dizemos comunidades eclesiais de base podem se reunir só num determinado dia, numa determinada hora, no mundo urbano isso não funciona. Se reúne quarta-noite, quem gosta de futebol já não vai. Quem estuda à noite ou trabalha à noite já não pode ir. Então temos isto para dizer um aspecto muito limitado, né, do horário. É por isso que as comunidades eclesiais de base, ou núcleo de base, ou núcleo de fé, como outros preferem chamar, né, no mundo evangélico muitas vezes se chama de células, mas tem também paróquias católicas organizadas em células. Então, temos que ver novas formas para que o espírito das comunidades de base não se perca, para que não a estrutura que a um certo momento se criou nas comunidades eclesiais de base não seja uma estrutura que abafe o espírito, que é mesmo aquilo de participação de todos. E os movimentos eclesiais têm a sua importância nesse processo? Então, também os movimentos eclesiais são importantes pela sua dinamicidade, porque também avançam para espaços que normalmente as estruturas paroquiais não alcançam com tanta rapidez, mas tem que ter o cuidado para que as orientações regionais, ou especialmente nacionais ou internacionais, não abafem a necessidade local. Isso serve também para algumas pastorais que são muito bem organizadas a nível nacional e às vezes, não, o nacional falou, então temos que obedecer. Calma, o nacional falou, mas se localmente algumas orientações, algumas metodologias do nacional não funcionam, nós não vamos quebrar a cara por causa de uma estrutura nacional. Quer dizer, temos sempre que ter, como eu falei antes das comunidades de base, ter sempre presente que a estrutura está a serviço do espírito e não vice-versa. A catequese também precisa passar por uma renovação? A catequese precisa passar e por isso que tivemos o primeiro congresso catequético diocesano em que foi insistido muito sobre a necessidade de iniciação à vida cristã, que é tem um respiro mais amplo do que a catequese entendida como aula, como ensino. Não, a iniciação à vida cristã é mesmo fazer com que crianças, jovens, adultos, quem for, então possa se apaixonar por Cristo e durante o percurso, então já se inserir dentro da vida cristã, de maneira que a Cristo transforme a sua vida. Não quer dizer entrar todo mundo na liturgia ou catequese, não, poder ter vários outros elementos que na cidade, mas também no campo, são necessários. Um comentário sobre o desafio dos meios de comunicação social. Então, os meios de comunicação social são chamados o quarto poder, né? Quer dizer, além do poder executivo, legislativo e judicial, tem o quarto poder, que são mesmo dos meios de comunicação social. Então, a primeira coisa é entender que Cristo veio trazer uma notícia boa. Esta notícia tem que correr, não pode só ir a passo de tartaruga, tem que correr, né? São Paulo muitas vezes usa esta expressão, correr, correr, correr. Então nós temos que fazer correr mesmo. E isto nos articulando, porque o Espírito Santo não trabalha só no sistema diocesano de comunicação, trabalha também nos outros. Às vezes numa mistura que precisamos distinguir o joio do trigo, mas não podemos desprezar ou dizer só nós somos anunciadores. Cristo trabalha, né, e o Espírito Santo tem uma criatividade enorme. Minhas irmãs e meus irmãos que estamos participando juntos desta primeira Assembleia do Povo de Deus da cidade de Santarém, vamos olhar com coragem para frente. Cristo acredita na cidade, Deus mora na cidade, né? Ele fez a morada aqui e quer salvar a cidade de Santarém. Santarém vem do nome de uma santa, Santa Irene, a Santa da Paz. Então nós queremos mesmo uma paz dinâmica, não uma paz do cemitério, não, uma paz dinâmica, como pode ser a paz de uma bicicleta que está em equilíbrio quando se move. Então também a nossa igreja estará equilibrada quando estará em movimento. Vamos aceitar o desafio de proclamar Cristo cada vez melhor.
Já foi feito muita coisa bonita em Santarém, na cidade de Santarém, ao longo desses séculos de evangelização. Ao longo destes 114 anos de existência da nossa prelazia, agora a diocese. Então, temos muito de história para comemorar, mas especialmente muito de história para construir com o poder de Deus. Vamos para frente, uma ótima Assembleia para todos.